Cálculo de variações. Esta é a primeira de uma série pequena de videoaulas sobre cálculo de variações. O problema básico do cálculo de variações é esse que está na tela. Nós queremos encontrar uma função continuamente diferenciável no intervalo compacto AB, uma função de classe C1, que maximiza a integral de uma função f que depende do tempo, da própria função x de t e da derivada dessa função no ponto t, dada uma condição inicial e uma condição terminal. Evidentemente, essa formulação pode sofrer diversas variações. Por exemplo, o horizonte de integração pode ser infinito, o integrando pode depender também das outras derivadas da função x, da segunda, da terceira. Uma das condições pode estar livre, a condição terminal pode ser livre, por exemplo, ou a condição inicial e terminal podem ser dadas por uma superfície, né, por uma linha, uma curva. A função x no ponto final do tempo tem que bater numa restrição que está dada, né, numa superfície ou numa linha. Então, existem diversas maneiras de se lidar com esse problema. A gente vai abordar alguns desses casos. O problema do cálculo de variações também pode ser estudado sob enfoques mais avançados, como de análise funcional, por exemplo. O enfoque que nós vamos usar aqui é o enfoque de cálculo diferencial integral. Portanto, o público-alvo é aquele estudante de graduação, de matemática, de engenharia, de economia, que já cursou disciplinas de cálculo diferencial integral, incluindo equações diferenciais, e que queira conhecer o tema do cálculo de variações. Isso é uma abordagem de cálculo diferencial integral mesmo, sem os tecnicismos da análise funcional, etc. No mestrado, no doutorado, aí sim o aluno pode ver nesse nível mais avançado. Como motivação, vou dar dois exemplos, duas situações, dois modelos. O problema da braquistócrona, que é o problema de se encontrar a trajetória mais rápida de uma partícula entre dois pontos dados no plano. Então, a partícula de massa m, ela sai do ponto x0, y0 e tem que chegar ao ponto x1, y1, da maneira mais rápida possível. Então, essa maneira mais rápida será dada por uma trajetória. Então, imagine que a partícula está caindo, ela sofre a ação da gravidade. No momento inicial, ela tem velocidade zero. Em qualquer ponto da trajetória, se nós aproximarmos linearmente, você tem uma distância percorrida horizontal, relativamente ao solo, que é dada por dx, e tem uma queda na dimensão da altura, dada por dy. O segmento de arco da curva vai ser, então, aproximado pelo ds, que é a hipotenusa desse triângulo, pelo teorema de Pitágoras. Ds ao quadrado é dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Lembrando que aqui, na verdade, é um ΔS. A gente usa o ds por aproximação, né, um infinitesimal, mas é um ΔS igual a Δx ao quadrado mais ΔY ao quadrado. ΔS ao quadrado igual a Δx ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E só depois, no final, que a gente passa o limite. Mas pode fazer direto, sem perda de generalidade. Colocando em evidência dx ao quadrado, fatoramos 1 mais a derivada de y com relação a x ao quadrado. Portanto, o elemento de percurso da trajetória, o ds, ele é dado pela raiz quadrada de 1 mais y' de x ao quadrado dx.
a função y de x, ela dá a altura do objeto com relação à distância percorrida no solo. A velocidade no instante t é a diferencial, né? Vai ser a derivada da posição com relação ao tempo. A gente supõe que a derivada no instante, que a velocidade no instante zero é zero, e da definição de velocidade, a gente deduz que o diferencial de tempo é ds sobre v. A gente vai supor também que nesse movimento de queda da partícula não se varia a energia. Então, a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional. A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, e a potencial a massa vezes a constante gravitacional vezes a altura, que é o y. Cortando a massa e tirando a raiz quadrada, passando 2 para o lado direito, a velocidade vem expressa assim. É a raiz quadrada de 2 vezes g, que é a constante gravitacional, vezes a altura, a função y de t. Essa altura é uma função do tempo. Então, a condição de conservação de energia está descrita por essa igualdade. Velocidade igual a raiz quadrada de 2 vezes a constante gravitacional vezes a altura y no instante t. O tempo percorrido, como função da dimensão no solo, a dimensão horizontal, dada pela dimensão x, é simplesmente a integral de dt, de x0 até x1. Só que dt, como a gente calculou aqui, é o diferencial da posição sobre a velocidade. Por outro lado, o ds, o diferencial da posição, a gente calculou aqui em cima. É a raiz quadrada de 1 mais o quadrado da primeira derivada dx, que eu substituí aqui. E a velocidade, pela conservação da energia, é a raiz quadrada de 2g vezes o y de x, dx. O problema, então, é este. A gente pode formular assim: o problema da Brachistochrona é o de encontrar uma função y de x, em que x varia no intervalo de x0 a x1, que minimiza a integral nesse intervalo da constante 1 sobre raiz de 2g vezes a raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado sobre y, dx, dada uma condição inicial e uma condição terminal. Claramente, a gente tem que supor condições de diferenciabilidade sobre a função y, para que a gente possa depois analisar a condição de primeira ordem e de segunda ordem desse problema. Um outro exemplo clássico é o problema de crescimento de Ramsey. Um planejador benevolente quer maximizar a utilidade total de um agente representativo que consome um fluxo de consumo dado por CT, num horizonte de tempo de 0 a T maiúsculo, dada a seguinte condição macroeconômica. Em cada instante T, existe uma quantidade de capital com a qual se produz uma quantidade do produto. A tecnologia de produção, a função de produção é dada pela função F, avaliada nessa quantidade de capital. Nós temos um único fator de produção. O produto ele vai ser dividido, então, em consumo mais investimento. Investimento é a variação do capital ao longo do tempo. Então, nós temos essa restrição. F de K de T é igual à derivada de K mais o consumo. Substituindo o consumo no argumento do integrando na função objetiva, nós temos a seguinte formulação. Nós queremos encontrar uma trajetória ótima de capital no instante, no intervalo de tempo de 0 a t maiúsculo, que maximiza a integral, nesse intervalo de tempo, da utilidade avaliada em f de kt menos k pontos de t.
dada uma condição terminal e uma condição inicial. Esses dois exemplos justificam essa formulação geral do modelo básico do cálculo de variações que a gente vai estudar, que é o de encontrar uma função continuamente diferenciável de classe C1 no compacto AB, que maximiza a integral no mesmo intervalo de AB, da função f, que depende do tempo, depende da função x de t e da derivada de x de t, dada uma condição inicial e uma condição terminal. Nós vamos supor que o integrando f é uma função contínua na primeira variável e de classe C1 na segunda e na terceira variáveis, porque a gente vai ter que derivar essa função no segundo argumento e no terceiro argumento para determinar a condição de primeira ordem, que será dada, como veremos, pela chamada equação de Euler, e a gente quer que essas derivadas sejam contínuas. Então, a gente supõe essa condição aí. O conjunto das funções factíveis é chamado conjunto das funções admissíveis. Esse conjunto é simbolizado pela letra A. Uma função, então, é admissível se ela for de classe C1 no compacto AB, e no ponto A ela valer x índice A, e no ponto B valer x índice B, ou seja, tem que passar pelos pontos dados ali. Existem dois lemas fundamentais que vamos usar em todas as ocasiões em que vamos estudar os diversos modos de formulação do problema de cálculo de variações, com horizonte infinito, condição terminal livre, o que for. O primeiro resultado fundamental é o chamado lema fundamental do cálculo de variações. Vamos tomar uma função φ, que é contínua no intervalo AB, e vamos supor que para qualquer função contínua h, intervalo AB, tal que no ponto A e no ponto B, ou seja, nos extremos desse intervalo, a função h vale a zero, vamos supor, como dizíamos, que a integral de φ vezes h é zero, qualquer que seja essa função h. O lema fundamental do cálculo de variações diz, portanto, que a função φ de t tem que ser constante igual a zero. Para quem já estudou análise funcional, vai lembrar algo desse tipo. É mais ou menos isso. Esse é o primeiro resultado fundamental que precisamos para estudar o cálculo de variações no nível que a gente pretende nessas videoaulas. O segundo resultado fundamental é a chamada regra de Leibniz. Quando nós temos uma integral, o integrando pode depender de um parâmetro, e os limites de integração também podem depender desse mesmo parâmetro. Portanto, a integral todinha é uma função desse parâmetro. O que a regra de Leibniz nos diz é como derivar essa função L de θ com relação ao θ, que é o parâmetro que eu estou mencionando aqui. Com relação aos limites de integração, que podem ser função de um parâmetro, vamos supor que o parâmetro pertença a um intervalo θ infra, θ supra, um intervalo compacto, e que as funções A e B, que descrevem os limites de integração, sejam funções continuamente diferenciáveis no intervalo de θ infra, θ supra, porque a gente quer que as derivadas dessas funções sejam contínuas. O integrando depende do tempo e depende do parâmetro. Como função dessas duas variáveis, vamos supor que a função f é contínua, né? É contínua na variável tempo, e com relação ao parâmetro θ, a função é de classe C1. A derivada existe, a função é diferenciável com relação a θ, a derivada existe, é uma função contínua. E temos também uma condição de
que também a derivada depende do tempo. Então, o tempo funciona como um parâmetro quando você considera a derivada de f com relação a θ. Então, essa derivada de f com relação a θ é a função das suas variáveis, tempo e parâmetro, que a gente quer que ela seja contínua. Evidentemente, na fronteira, a gente pega o limite do que acontece no interior. Tá? Essas diferenciabilidades que são assumidas para as funções envolvidas na regra de Leibniz são no interior de seus domínios, né? E na fronteira, passando o limite. Como o parâmetro θ pertence ao intervalo θ infra, θ supra, a gente supõe que o limite de integração, o intervalo dado pelo limite de integração, esteja contido no intervalo θ infra, θ supra. O que a regra de Leibniz diz? Ela diz o seguinte: quando você deriva com relação a θ a integral, você, claro, tem que passar a derivada para dentro da integral e derivar um integrando com relação a θ. Só que no meio do caminho tem os limites de integração, que são funções de θ. Então, você tem que pegar um integrando avaliado no limite superior, vezes a derivada do limite superior com relação a θ, menos o integrando avaliado no limite inferior, que é o tempo vai ser o a de θ, vezes a derivada do limite inferior com relação a θ. Então, você só pode passar o operador de diferenciação para dentro da integral depois de você passar pelos limites de integração. E essa passagem resulta nesses termos, nessa diferença que vem na frente. Tá? Então, essa é a regra de Leibniz. Podemos agora começar a definir o que é uma função factível, um desvio factível, porque toda otimização a gente avalia o problema em um ponto crítico e considera perturbações. E o mais conveniente é que essas perturbações sejam parametrizadas por um escalar, não por funções. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Claro, a gente se aproveita do fato de que os espaços envolvidos aqui são espaços vetoriais lineares, né? A gente vai dizer que uma função h é um desvio admissível se ela for de classe C1 no intervalo B, se nos extremos desse intervalo ela vale zero, e se x mais h é uma função admissível para qualquer função admissível x. Denotamos por D o conjunto de todos os desvios admissíveis. Temos um lema que já aplica essa definição, é uma demonstração trivial. Considere uma função admissível, uma função factível do problema de cálculo de operações, do problema básico. E vamos considerar um desvio admissível h. Então, a função dada por x mais lambda vezes h, em que o lambda é um número real, é uma função admissível. Para demonstrar esse lema, vamos tomar, portanto, uma função admissível x, um desvio admissível h e um escalar lambda. E vamos definir y igual a x mais lambda vezes h. Quanto vale a função y no ponto A? Ela vale x de A mais lambda vezes h de A. Só que h de A é zero. Esse termo vai sumir. Vai ser o x de A. Similarmente, a função y no ponto B vale x de B mais lambda h de B, só que h de B é zero, porque h é um desvio admissível. Logo, y de B é x de B, que é denotado por x índice B. Como a função x e a função h são de classe C1 e lambda é escalar, então x mais lambda h é de classe C1. Portanto, o y é de classe C1 no intervalo compacto AB e, nos extremos, vale x de A e x de B. Ou seja,
a função x mais lambda vezes h é uma função admissível, pertence ao conjunto A. Por que a gente precisa disso? Porque depois de nós considerarmos a solução do problema, a gente vai perturbar a solução e essa perturbação tem que fazer sentido. As funções envolvidas que vão avaliar, né, serão avaliadas nesses pontos perturbados. E a função tem que estar bem definida, né, tem que fazer sentido nessas perturbações. Chegamos, então, ao teorema fundamental da aula de hoje, que é a equação de Euler. A equação de Euler é a condição de primeira ordem daquele problema, que a gente vai chamar de P. Voltando aqui para vocês recordarem o problema básico. Esse aqui. A gente vai chamar de P. O problema básico do cálculo de variações. Então, a equação de Euler nos dá a condição de primeira ordem. A equação de Euler vai trabalhar com o integrando. Vai ser uma fórmula em termos desse integrando aí. A fórmula terá como resultado uma equação diferencial de segunda ordem. Temos duas condições dadas, uma condição inicial e terminal, e, portanto, isso bastaria para você resolver de maneira única a equação diferencial, cuja solução será a solução procurada, x de t. Suponha que x' é uma solução. Então, o x' tem que satisfazer a equação de Euler. Que é a equação de Euler? Você considera o integrando, que é a função do tempo desta variável e desta outra, o x ponto. Você deriva com relação ao segundo argumento. Depois você deriva com relação ao terceiro argumento, que é o x ponto. E essa derivada você deriva com relação ao tempo. Faz a primeira menos a segunda, e isso tem que ser igual a zero. Essa é a equação de Euler. A solução do problema tem que satisfazer essa equação. Seja, portanto, o x' uma solução do problema. É uma função admissível. Vamos tomar um desvio admissível H. Vamos perturbar essa solução. Então, a gente vai considerar aqui um desvio admissível H. E vamos tomar uma vizinhança do zero, dado por um eta, de menos eta a eta. Eta é suficientemente pequeno. E vamos tomar um lambda dentro dessa vizinhança de zero. Vizinhança aberta. Portanto, pelo terceiro lema que nós vimos, x' mais lambda h é uma função admissível. Logo, a gente pode avaliar a função objetivo, que é a integral, nessa função admissível, é um ponto factível do problema. A gente pode avaliar a função objetivo e saber quanto ela vale lá. Então, a função objetiva avaliada na perturbação vai ser a integral de f de t x', lembrando que isso aqui é a função do tempo. Tudo isso aqui é a função do tempo. Mas a gente omite para não ficar uma notação muito rebuscada. Isso aqui é a função objetiva avaliada na solução. Só que o artifício engenhoso aqui é estudar essa perturbação mediante um parâmetro escalar, que é o lambda. Essa integral é uma função de lambda. E, claro, quando o lambda é zero, a gente tem simplesmente a função objetivo avaliada na solução. Logo, no ponto zero, essa função g tem que assumir o seu valor máximo, sendo que lambda está numa vizinhança do zero. Então, zero é uma solução interior. Supondo as condições de diferenciabilidade que nós supusemos sobre a função f, a função g vai ser de classe C1. Portanto, o ponto zero vai ser um ponto crítico, é um ponto de máximo, e g' de zero tem que ser zero. O segredo, então, é calcular a derivada dessa função g
no ponto lambda igual a zero. Só que antes a gente tem que saber o que é a derivada dessa função. A derivada dessa função está aqui. A gente tem que derivar com relação a lambda. O lambda aparece no segundo argumento e no terceiro. Aqui, para derivar com relação a lambda, a gente vai aplicar a regra de Leibniz. Como os limites de integração são constantes, não dependem do lambda, aqueles dois termos iniciais que surgem na regra de Leibniz vão desaparecer, porque a derivada de uma constante em relação a lambda é zero. Aqui vai ser um ponto inicial que está fixo, não depende de lambda, e aqui o terminal também não depende. Portanto, essas derivadas aqui vão sumir. A gente pode ir direto para a integral da derivada do integrando com relação a lambda, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Estamos derivando g com relação a lambda, passando a derivada para dentro da integral. Então, vamos derivar f com relação a lambda. Ora, f depende de t, de x e x ponto. E só a variável x, o segundo argumento depende de lambda, o terceiro também depende de lambda. Portanto, a derivada do integrando com relação a lambda vai ser a derivada de f com relação ao segundo argumento, que é x, avaliado no ponto em questão, vezes a derivada do que está dentro do segundo argumento com relação a lambda, que é a função h no ponto t. Esse aqui já foi. Agora tem esse aqui. Mais a derivada de f com relação ao terceiro argumento, que é o x ponto, avaliada no ponto em questão, que é t, x estrela de t mais lambda h de t, x estrela ponto de t mais lambda h ponto de t. Recorde que o ponto é a derivada com relação ao tempo. Vezes a derivada do que está dentro do terceiro argumento com relação a lambda, que é h ponto. Que aparece aqui. Ó. Estamos, portanto, com esta expressão, a derivada de g com relação a lambda. Temos a integral da soma, que é a soma das integrais. Então, essa expressão que está aí, ela vai ser igual à integral de AB, a derivada de f, com relação a x. Vou omitir todos esses argumentos, mais a derivada, mais a integral de AB, a derivada de f com relação a x ponto, vezes h ponto. dt, obviamente, né? dt e dt ali. O que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos olhar para isso aqui e lembrar da fórmula de integração por partes. A fórmula de integração por partes diz que quando você integra o v', isso é o v menos a integral de u' v. Então, a função h ponto, a derivada de h, vai fazer o papel de v'. Quando nós fizermos a integração por partes nesse segundo termo, o h ponto vai desaparecer e vai aparecer aqui a primitiva, que é h. Só que vai aparecer aqui a derivada com relação ao tempo desse primeiro termo. Então, vamos calcular, assim, vamos calcular integrar esse segundo termo por partes. Quando a gente faz isso, a gente tem o seguinte, a gente tem o primeiro termo, que a integral desse primeiro termo está aqui em cima, em amarelo, mais o segundo termo, já fazendo a integração por partes, vai ser, lembrando que v' vai ser o h ponto, e u vai ser a derivada de f com relação a x ponto. Então, pela integração por partes, vai ser u vezes v, é a própria função u, que é a derivada de f com relação a x ponto, que aparece aqui, vezes a integral de h ponto, que é h,
a integral de A até B, menos a integral da derivada de U, que é a derivada com relação ao tempo de df dx ponto, vezes h. Só que h no ponto B e no ponto A vale zero. Não importa o que está multiplicando aqui na frente. Não importa. É a derivada de f com relação a x ponto. É a derivada de f com relação a x ponto, avaliado em todos esses valores aqui, que né, vão depender do tempo, vezes a função h do tempo. Só que quando a função h é avaliada em B e é avaliada em A, dá zero. Esse termo vai sumir. Portanto, a derivada de g com relação a lambda vai se reduzir ao seguinte: a integral do primeiro termo, que é a derivada de f, vezes h, menos, eu vou colocar tudo dentro da mesma integral, e vou fatorar a função h, que aparece no primeiro termo, e no que sobrou, que é esse aqui. Então, h vai aparecer multiplicando aqui. O que a gente vai fatorar? Essa primeira derivada, menos a derivada com relação ao tempo dessa outra derivada aí. Tudo isso avaliado nos pontos em questão, x estrela de t mais lambda h de t. A gente está omitindo, né? Agora, no ponto zero, lambda igual a zero, lambda vezes h desaparece. E vai ficar a derivada de f com relação a x no ponto t, x estrela de t, x estrela ponto de t, menos essa derivada avaliada no ponto t, x estrela de t e x estrela ponto de t. Como o lambda igual a zero é um ponto crítico, e as hipóteses feitas sobre a diferenciabilidade da função f nos argumentos apropriados garantem que a função g é diferenciável, a gente diferencia, como no ponto lambda igual a zero, a função g atinge o máximo, que vai ser a função objetiva avaliada na solução do problema, lambda igual a zero é um ponto crítico, portanto, g' de zero é igual a zero. Fazendo lambda igual a zero, tudo isso aqui vai zerar, e a gente vai ficar com a integral da derivada de f com relação a x, menos a derivada em relação ao tempo da derivada de f com relação a x ponto. A solução do problema, x estrela de t, tem que satisfazer essa equação. Agora a gente vai usar o lema fundamental do cálculo de variações, porque temos a integral de uma função, essa que está entre chaves, vezes uma função h, é qualquer função h desvio admissível, né? Para qualquer desvio admissível vale isso. Portanto, essa primeira função tem que ser igual a zero. Essa é a equação de Euler. O que ela significa? Se você estiver buscando uma solução x de t, você tem que derivar a função f com relação a x, avaliar no ponto x, x de t, x ponto de t, menos a derivada com relação ao tempo, a derivada de f com relação a x ponto, avaliada em t, x de t, x ponto de t. Isso aqui tem que ser igual a zero. Na hora que você deriva com relação ao tempo essa segunda derivada aqui, você vai chegar é uma outra derivada de x. Em outras palavras, a gente vai encontrar uma equação diferencial para resolver. Vamos ver umas aplicações. Consideremos aqui o problema de crescimento econômico de Ramsey, em que a utilidade é o logaritmo do consumo, a função de produção linear, f de k de t é igual a k de t. Portanto, o problema é o de maximizar, é o de encontrar a trajetória ótima de capital que maximiza a integral no período de tempo de 0 a t do logaritmo de k menos k ponto, dt, dado uma condição inicial, em que o estoque inicial de capital é k0, e no final dos tempos, que é o período t maiúsculo, o estoque de capital é totalmente consumido, para aproveitar ao máximo o consumo. Vamos nos recordar aqui que no problema de Ramsey,
nós tínhamos esse aqui, ó, maximizar a utilidade de 0 a t, a integral de 0 a t, da utilidade do consumo no tempo t, dada a seguinte restrição macroeconômica. O produto é dividido em investimento mais consumo. Investimento é a variação do capital no tempo. Consumo é o C de T. O produto é obtido por uma função de produção que utiliza capital no instante do tempo T. Então, no instante T, você tem um estoque de capital com o qual você produz um nível de produto que é dado pela função de produção F de K de T. Esse produto é que se subdivide em consumo e o que sobrou, né, você deixa uma parte para consumo e a outra parte você transforma em variação do capital, do estoque de capital, que é investimento. Você quer encontrar justamente a trajetória ótima de consumo de capital. Temos, portanto, esse problema aqui. Qual é a nossa função F na da equação de Euler? Para não repetir o F da função de produção, o integrando eu vou chamar de φ maiúsculo. O integrando é esse aqui, ó. É o logaritmo de K menos K ponto. Pela equação de Euler, a gente tem que primeiro calcular a derivada dessa função com relação a K e K ponto, enxergando K e K ponto como se fossem as variáveis realmente dessa função. Não K de T, né? Tá? Você derivar com relação a T. Primeiro, você deriva com relação a K e K ponto. Então, o logaritmo de K menos K ponto, a derivada com relação a K, é 1 sobre K menos K ponto. E a derivada com relação a K ponto vai ser menos 1 sobre K menos K ponto. Só que essa segunda derivada de φ com relação a K ponto, que a gente tem que derivar agora com relação ao tempo. E aí sim, você agora presta atenção que isso aqui depende do tempo. Você tem, portanto, tem uma constante sobre a variável, a derivada vai ser menos a constante sobre o quadrado da variável. Só que a constante é menos 1, menos com menos mais, cancelou o sinal negativo. A variável quadrada é K menos K ponto, isso fica quadrado, só que o denominador depende do tempo, regra da cadeia. Você tem que derivar o denominador agora com relação ao tempo. É K ponto menos K2 pontos. Primeira derivada menos a segunda derivada. Substituindo na equação de Euler, chegamos a essa expressão. Claro, a gente supõe que isso aqui é diferente de zero, né? Que o denominador é diferente de zero. E se for zero, vai ser zero por um conjunto de medida zero de tempo, né? Não vai afetar o resultado. Multiplicando de ambos lados pelo quadrado de K menos K ponto, a gente encontra uma equação diferencial de segunda ordem, que é a seguinte: K2 pontos menos 2K ponto mais K igual a zero. A equação característica dessa equação diferencial tem uma raiz dupla, lambda igual a 1, é uma raiz repetida. Lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1. Isso nada mais é do que o quadrado de lambda menos 1, igual a zero. Então, a raiz é uma única raiz repetida, lambda igual a 1. Logo, nós temos uma solução que é exponencial de t, e temos a outra que é t vezes a exponencial de t, porque o 1 é o coeficiente que aparece aqui, no expoente multiplicando t. A solução geral, por conseguinte, será a combinação linear dessas soluções particulares ali. Vai ser uma constante a vezes a exponencial de t, mais uma constante b vezes t exponencial de t. A condição inicial é o estoque de capital, K0, e a condição terminal é que esse estoque de capital termine no período t. Para determinar as constantes de integração A e B, a gente avalia a solução geral no ponto zero, esse termo vai sumir, e esse aqui vai ser igual a 1. Portanto, K no tempo igual a zero vai ser igual a A. Só que K no instante t igual a zero é K0. Logo, A é igual a K0. Está marcado aqui.
E o K no instante T maiúsculo. Vai ser A, que é o K0, exponencial de T maiúsculo, mais B vezes T maiúsculo, vezes exponencial de T maiúsculo. Só que K de T maiúsculo é zero, pela condição terminal. Logo, a gente pode cortar a exponencial e o B será, dessa maneira, menos K0 sobre T. Substituindo A e B na solução geral, a trajetória ótima de capital é dada por K0 vezes exponencial de T menos K0 sobre T maiúsculo vezes o tempo, vezes a exponencial do tempo. Podemos fatorar, colocar em evidência K0 e exponencial de T, o que a gente fez aqui. E fatorar 1 menos o tempo sobre o tempo terminal. Ou, tirando o mínimo, o estoque ótimo de capital varia no tempo de acordo com a expressão. Estoque inicial de capital, K0, vezes T menos tempo final menos tempo, sobre tempo final, vezes a exponencial de T. Para determinar a trajetória ótima de consumo, basta considerarmos a restrição macroeconômica, produto igual a investimento mais consumo, só que o produto é o próprio capital. Logo, o consumo vai ser capital menos investimento, K de T menos K ponto. Substituindo K de T no primeiro termo e derivando K de T, a derivada de K de T é K0, que é uma constante, e vai sobrar um produto de dois termos que dependem do tempo. Pela regra do produto, a derivada do primeiro vai ser menos 1 sobre o tempo terminal, vezes o segundo, que é exponencial de T, mais o primeiro, que é T menos Tzinho sobre T, vezes a derivada da exponencial, que é a própria exponencial. Assim, o primeiro termo já está aqui, o segundo fica mais K0 sobre o tempo terminal vezes a exponencial de T, menos K0 vezes tempo terminal menos T sobre tempo terminal vezes a exponencial de T, e cancela com o primeiro termo. Resta apenas o termo do meio, que é K0 sobre o tempo terminal vezes a exponencial de T. Logo, a solução do problema de Ramsey é esta. O estoque de capital varia de acordo com essa função e o consumo varia exponencialmente. Aqui eu coloquei um gráfico para um caso específico em que o estoque inicial de capital é igual a 1 e o tempo terminal é 5 anos. A linha vermelha é o gráfico do capital e a linha azul é o gráfico do consumo. Vejam que, inicialmente, no quinquênio, ao quinquênio, são 5 anos, o consumo vai crescendo a taxas muito pequenas, o estoque de capital aumenta mais rapidamente do que o aumento de consumo, a sociedade está poupando, e aí chega um ponto de inflexão em que ela pode consumir o estoque de capital e transformar tudo em consumo. É essa trajetória ótima de consumo que maximiza a utilidade total ao longo desse período. Com isso, terminamos a nossa primeira aula sobre o problema básico do cálculo de variações e a condição de primeira ordem, que é a equação de Euler. Vimos algumas motivações iniciais, o problema de Ramsey e o problema da Brachistochrona, e aplicamos a equação de Euler para o problema de Ramsey. Na próxima aula, veremos as condições de segunda ordem.